Ô, Chilene, agora vamos falar um pouquinho de quando a gente se conheceu, né? Porque eu conheci a Chilene e a gente se conheceu lá em Atibaia, né? Acho que faz um pouquinho mais de... Não, foi no Moreira. É verdade, é que eu tô viajando. Tapsirica. Aqui eu tô internado em Atibaia, isso é o TDAH no rolê. Já vamos lá. Então foi lá em Tapsirica. Isso. Foi em Tapsirica. E aí, eu acho que eu tava... eu tava entrando lá para conhecer, para levar alguém, acho que era o Pedro que eu tava indo levar lá. Isso. Nessa época. Né? Foi assim, o Cris entrou lá, você levou o Pedro, daí depois teve um dia que você foi visitar. Mas só que eu não sabia que o Cris ia lá visitar. Eu tava lá e eu lembro que nesse dia eu ia trabalhar. Tava de jejum, daí depois eu ia trabalhar. Daí Deus falou para mim, você não vai trabalhar. Aí eu falei assim, Deus, como que eu não vou trabalhar? Eu preciso ir trabalhar. Não, você não vai trabalhar, você vai ficar aqui. Daí eu lembro que eu ainda mandei mensagem para minha cliente, falei assim, eu não vou conseguir hoje. Daí depois ela, tá bom. Daí quando eu vi o Cris, eu falei, agora eu entendi, Deus. Por que você falou para mim não ir trabalhar? Que você chegou depois. E quando eu vi o Cris, eu falei assim, meu Deus, como que eu vou chegar nesse homem? Como que eu vou chegar nesse homem? E esse homem andava pra lá, e esse homem andava pra cá. Daí eu lembro que eu cochichei com a Rita. Falei, Rita, será que eu consigo orar por ele? Eu preciso orar por ele. A Rita falou assim, ai, não sei, Shirlene. Daí eu lembro que eu fiquei lá na salinha com a Ângela, assim, meia como não quer nada, já querendo, né? Daí o Moreira veio e falou... Cris, essa aqui é uma irmã da igreja. Eu falei, meu Deus, era o que eu precisava. Daí eu, posso te dar um abraço? Daí o Cris meio sem entender nada, falou, quem é essa mulher, né? Daí eu falei assim, ele falou, pode. Daí eu falei assim, eu posso orar por você? Daí você... Ai, pode. Eu já fui meio naquela, né? Quando eu tava falando, ai, meu Deus, beleza, vamos, Chilene, bora. Foi. Daí, nossa, daí eu falei, não acredito, Deus. Daí eu lembro que o Cris, ele colocou um óculos escuro e falou assim, é porque eu sou chorão. Eu falei, não. Falei, não é porque você é chorão, não, é porque é Deus. Daí ele falou, eu tô me arrepiando. Nossa, eu tô me arrepiando. Eu falei assim, é Deus. Mas era porque eu era chorão mesmo. Ela começa a chorar, eu sou chorão, eu sou mesmo. Daí eu lembro que Deus falou tremendamente aquele dia, não lembro. Tem coisas que Deus fala, eu não lembro. Com você. Daí foi aonde que a gente começou o processo, né? Daí eu comecei a orar pelo Cris e era incrível que todas as vezes que a gente se encontrava, sem marcar, Deus falava para mim jejuar. Você lembra? Você me falava mesmo. Eu falei assim, não acredito, Cris, eu tô de jejum. Daí ele falou assim, de novo, Shirlene, olha quem eu encontro. Eu chegava lá na clínica, o Cris estava lá. Essa época eu tava limpo, tá, gente? Essa época eu tava naquela fase limpo. Eu tava meio que entrando lá na sociedade de uma clínica e tudo mais. E foi aí que eu conheci a Shirlene. E depois de alguns meses que eu começou aquele rolo todo lá. De eu ter recaído, tá? Mas a gente fala sobre isso depois também. Mas foi assim que eu conheci a Chilene, mas é o que eu falei. Desde essa primeira oração que ela fez para mim, porque eu fazia oração lá, dava as mãos, mas eu já falava, ai meu Deus, acaba que logo. saco, vai logo, Chilene. Sabe, nessa época era bem assim, né? Mas eu sempre me arrepiava, sempre caía a lágrima do meu olho mesmo. Porque eu sempre fui bem sensível assim, em relação a essas coisas, né? As coisas que ela falava, né? E aí foi a partir desse momento que eu comecei a enxergar alguma coisa assim diferente, sabe? Porque toda vez que a Chilene me encontrava, ela me dava umas informações, entendeu? Eu queria saber, Chilene, assim, porque ela óbvio, ela não se diz profeta. Eu estou dizendo que ela profetizou muitas coisas na minha vida e outras pessoas também, né? Chilene é missionária, mas na minha vida ela atuou como profeta, tá bom? Porque ela realmente ela disse o que ia acontecer comigo e realmente aconteceu. Não é brincadeira, vocês vão entender isso mais para frente.